Espírito em verdade. Qual é a relação com o Estado? A igreja sabe que as autoridades seculares, elas são vindas de Deus. Romanos 13 primeiro, sim ou não? Mas a igreja sabe também, em Atos 5:29, que ela respeita o Estado como autoridade de Deus, até a hora que ela não fere a Bíblia. Na hora que fere, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto, essa é a relação da igreja com o Estado. Ordenança, a igreja tem duas ordenanças. Quais são elas? Batismo, portanto, e fazer discípulo de todas as... Pronto. Destino da igreja. Qual é o destino da igreja? É ser glorificada na eternidade. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesma a igreja, glória e sem mácula e ruga ou coisa. Pronto. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho, discipular, evangelizar, anunciar a mensagem do céu. Mateus 28:19, 20. Aí nós temos aí agora a igreja Igreja Universal. A igreja universal, como vocês sabem, não é a universal do reino de Deus. Eu estou falando não é dela não. A igreja universal aqui é a igreja de todos os salvos em Cristo Jesus. Não é isso? Como está em Efésios 1, 22, 23. Essa é a igreja universal. A igreja local é a igreja composta de salvos que se congregam em uma cidade, em um bairro, que aí a gente diz, a igreja lá a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia. Mas essa igreja local, ela também é ao mesmo tempo local e universal. Porque quando você vai para Atos 9, aí Paulo estava perseguindo crentes. Mas como foi que Deus disse, Jesus disse? Vocês não estão perseguindo crente, você está me perseguindo. Pronto, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, aí você tem a igreja local, não é isso? A igreja local, pronto. Quem fundou a igreja de Creta? Nós já explicamos aqui que foram os crentes que se espalharam, não foi o apóstolo São Paulo, ok? Paulo, ele na sua primeira prisão, 62 a 64, depois que ele foi solto, ele faz isso. E conforme Atos 27, 7 a 13, já em caminho para Roma, ele passou lá, mas não para pregar, mas quando estava sendo preso. Falei os 4 problemas da igreja de Creta: falsos mestres, comportamento ilegal dos crentes, falta de liderança. Olha, aonde não tem liderança, a coisa não anda, gente. Veja que todo esse problema da igreja de Creta é porque ela não tinha liderança e ela estava sem ordem. Aí Paulo diz, para estabelecer a ordem. Aí negócio de não querer líder, não querer pastor, isso é do diabo. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Está na Bíblia, não sou eu não. É a própria Bíblia, a palavra de Deus. A igreja de Éfeso aqui, se vocês analisarem, ela não tinha liderança. Mas a igreja precisa de liderança. Pronto. Olha, quando você vai para Tito 2, 1, 8, Paulo mostra que a igreja estava tão sem liderança. Lá tinha problema com o idoso, lá tinha problema com os velhos, lá tinha problema com os jovens. Aí Paulo escreve a carta e diz, olha, os idosos, as velhas, os jovens vivam assim. Tem que ter ordem e tem que ter liderança. O outro problema é que eles precisavam de uma sã doutrina, ok? E aí você tem aqui o termo igreja, nós já demos isso aqui várias vezes, eclesia, né, assim, é chamado kalel, chamado cará do hebraico, não é cará o peixe não, é cará do verbo mesmo chamar, já falamos isso aqui. E a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Por que ele é o corpo místico de Cristo? Primeiro, ela é formada de santos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aí está em 1 Coríntios 12, verso 27. Ok? Quais são os benefícios agora da igreja ser uma instituição? Falamos lá, vamos lá. Primeiro, uma igreja que tem uma instituição, ela preserva a doutrina, porque ela é bem organizada, não é isso? Quando você atenta para isso, deixa eu só voltar aqui. Colocando aqui esse ponto como característica do corpo místico. Cristo é o cabeça da igreja, cada crente é um membro funcional, há uma unidade espiritual e o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Já falamos da igreja como organismo vivo, ela tem vida, cada membro tem uma função específica, eles se edificam mutuamente. Então, a igreja como corpo místico é formada pelos redimidos, ela é universal, é um organismo vivo. Já falamos dessa igreja local e da igreja universal. Se vocês analisarem, a palavra eclesia, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. 90 dessas ocorrências é falando da igreja como a comunidade dos santos.